Você já percebeu que o sexo com o narcisista deixou de ser a conexão e virou uma confusão? Quer falar mais sobre isso? Fica comigo aqui neste vídeo, que eu vou revelar, né, o que está por detrás do sexo nas relações narcisistas, beleza? E eu quero que você, antes de qualquer coisa, né, quero que você se inscreva no canal, dê o seu like, o comentário é fórum, vai ser muito bom ter o seu comentário aqui, porque o seu comentário ele vira rede de apoio, entendeu? Então eu gosto muito. Quero agradecer aqui os inúmeros carinhos, mensagens que eu tenho recebido, vocês são demais. Obrigado pelo carinho, tá? Tem gente falando assim, eu espero todos os dias, 6h30 da tarde, um vídeo. Já fico esperando para eu aprender. Que legal, cara, que bom, fico feliz demais. Então segue a gente, se inscreve, que a gente vai revelar para vocês. Eu sou Eli Reis, sou psicanalista clínico, sou terapeuta TAI, terapia de acolhimento emocional. Esse método que eu desenvolvi, porque eu acredito que os métodos tradicionais não conseguem, de uma forma mais assertiva e acolhedora, compreender vítimas, né? E nós criamos esse método para acompanhar, para cuidar e para curar vítimas de narcisistas. Eu sou idealizador disso e já formei centenas de terapeutas que estão aí no Brasil aí fazendo bem para outras pessoas, tá bom? Já atendi mais de 16 mil pessoas diretamente, pude ajudar, graças a Deus, e tenho há mais de uma década trabalhando com o narcisismo, então quero passar esse conhecimento aí em poucos minutos para vocês, para que você possa desenvolver, né, uma vida melhor sem esses monstros ou estas, né, monstras aí, se pode dizer assim, na sua vida, infernizando você, fazendo a sua vida ser uma bagunça danada, né. Então, como eu disse no começo, você sentiu que o sexo lá no início deixou de ser uma conexão e passou a viver uma culpa, passou a ser uma confusão, passou a ser uma dependência? Pois é. Com o narcisista, a gente entende que o sexo raramente é sobre intimidade, né. Seres humanos normais, empatas, eles têm sexo por desejo, por conexão, por troca, né. Uma conexão boa entre um homem e uma mulher ou pessoas do mesmo sexo, forma que você escolha fazer seu sexo, mas isso é uma intimidade, é uma troca, né. E com o narcisismo, não. O narcisismo, o sexo é controle, né? É controle, é abuso, muitas das vezes, né? E hoje eu vou te explicar por que que isso acontece e por que é tão difícil a vítima perceber isso, tá? Mas antes de tudo, é importante você entender que o sexo para o narcisista é ferramenta de poder. Né? O sexo para o narcisista é uma busca de prazer, obviamente, isso aí é nítido, não precisa explicar isso aí, mas o sexo é uma ferramenta de poder, né? Para o narcisista, o sexo não é uma entrega emocional, né? O sexo não é uma entrega, não é uma troca, por isso que muitos evitam até a preliminar, por isso, porque é uma ferramenta de poder, de controle. Eu chego a dizer que o sexo, na medida que você vai se permitindo ter com o narcisista, o narcisista ele consegue avançar etapas na sua vida, por isso que ele vai ficando mais promíscuo com o tempo, porque cada permissividade, cada tipo de sexo, cada fetiche que você realiza, você está dando espaço ao narcisista entrar na sua vida, entrar nos seus caminhos, fazer parte da sua vida. Então é muito importante vocês considerarem isso como algo importante, porque, de fato, o narcisista usa o sexo como ferramenta de poder, de validação, domínio, de manipulação. O objetivo não é o prazer dos dois, é sentir-se poderoso, né. Eu me lembro de um caso clínico, né, que um homem, uma mulher, na verdade, tinha relação sexual com um homem, ele exigia que quando eles estivessem fazendo relação, a mulher tinha que dizer que ele era o melhor de todos, que nunca houve ninguém igual,
né, ele tinha esse desejo, porque o sexo revelava um poder e um controle sobre a vítima. Porque o narcisista no sexo não quer se conectar contigo, né, quer que você se conecte com ele. E aí, o corpo da vítima vira palco do ego. Eu vou até falar uma coisa muito forte, e eu sei que não tem crianças aqui no vídeo, se tiver vocês tirem da sala, mas eu digo que o narcisista se masturba com o corpo do outro, entendeu? Ele se masturba no corpo de outra pessoa, de tão egoísta que é o sexo, né? De tanto palco que tem esse sexo, entendeu? Isso é forte, mas é real, você tem que levar isso em consideração. Ah, mas o sexo dele era bom, mas era uma ferramenta de manipulação, então não era o sexo, mas o poder que ele exercia sobre você, tá? Então isso é muito importante a gente entender. Agora eu quero falar sobre as estratégias de manipulação sexual, né? Então, no início ali, na idealização sexual, no início da relação, a intensidade sexual é absurda, né? Ao ponto da vítima falar que há uma química perfeita entre eles. É uma química perfeita, é uma química absurda, a gente se conecta demais, a pessoa passa a ter uma sensação de alma gêmea com aquela pessoa. Por que que faz isso? Porque, de fato, naquele episódio sexual, o narcisista, ele quer criar um vínculo químico emocional com você, entendeu? Ela ou ele quer criar um vínculo químico emocional. Então, antes de sair, você vê todo o abuso, você vê toda a violência, você fala assim: "Mas o sexo é bom". E aí que eu falo, tem relação que se tirar o sexo não fica nada. Por quê? É químico emocional. E o narcisista sabe que se o sexo for intenso no início, a tendência que a vítima fique presa é absurda, entendeu? Só que aí vem a parte 2 desse negócio. O narcisista ele começa a fazer a retirada, e a retirada dessa presença sexual, entendeu? Começa a ter uma frieza repentina. Do nada começa o distanciamento, mas a vítima está sofrendo, querendo. Do nada começa a rejeição, o sexo passa a ser mecânico, passa a não existir. E para que o narcisista faz isso? Para gerar na vítima uma insegurança e busca por aprovação. Então, você que vai ter que correr atrás de mim. Você que vai ter que correr atrás de mim. A partir do momento que o narcisista faz isso, ele vai pensar: olha, agora é a vez dela mendigar o meu sexo, minha presença. E aí ele usa ou usará, ela usará isso como ferramenta de manipulação, né? A vítima, ela, quando ela começa a perceber o distanciamento, a frieza, a inexistência sexual, ela passa a ter insegurança e a busca de ser aprovada de novo, ela pergunta para ela o seguinte: o que eu fiz de errado? Onde foi que eu falhei? Será que eu deixei de ser interessante? Né? Olha, vai vendo como o sexo é uma ferramenta estratégica de manipulação. Outra coisa interessante que você deveria anotar é que sexo como recompensa, ou como uma recompensa por um ato bem feito, por uma obediência, por uma domesticação, ou como uma punição. É como, desculpe o termo, tá? É como dar um biscoitinho ao cachorrinho que você mandou deitar. É uma domesticação. Então, eu vou te dar sexo para que você aprenda que eu posso te dar prazer quando eu quero e posso negar para te punir. Então, você passa a ser uma pessoa totalmente domesticada através do sexo, né? Dou carinho se você me agrada e eu dou frieza se você me questiona. Isso vai gerando na vítima uma condição emocional, um condicionamento emocional, que o sexo ele vai ser uma ferramenta de manipulação e a vítima vai conhecer o caos, né? E aí a sexualidade entra como uma parte de controle. Eu controlo suas emoções, eu governo suas emoções. Assim é a cabeça do narcisista. Tá fazendo sentido até aqui para vocês? Se tiver, comenta para que a gente possa ajudar outras pessoas. E a sexualidade passa a ser um controle de quê? De exigências,
passa a ser um controle para as comparações, para críticas sutis, pressão pelo desempenho, faz você se sentir uma pessoa que nunca foi e nunca será suficiente para ele ou para ela, entendeu? Então, isso é uma dinâmica que vai gerando como efeito na vítima dependência emocional, a confusão entre desejo e ansiedade, a baixa autoestima cai, a vergonha, a culpa, a sensação de rejeição, né? Então você não sente apenas falta da pessoa, você sente falta da validação. Então perceba que o sexo, é bom, não, não. Você está manipulada ou manipulado pelo sexo, entendeu? Então, eu quero deixar aqui algumas verdades para que essa verdade, de alguma forma, te desperte, abra os teus olhos para uma boa interpretação. Não era intimidade verdadeira, era manipulação. Era um vínculo traumático. Então, o problema não foi a sua libido, não foi o seu corpo, o problema não foi a sua entrega. Você não foi insuficiente, você foi manipulada, você foi manipulado estrategicamente. Porque o tal do narcisismo não quer ser esquecido, então, de alguma forma, quer deixar uma marca naquela vítima, naquela pessoa. Então, em resumo desta aula, digamos assim, né, desse momento, é que as pessoas, elas precisam entender que esse vício de sexo na relação narcisista, ela é uma arte de manipulação narcisista. Fez sentido? Trouxe clareza? Eu queria ler o seu comentário, queria ver o que você acha sobre isso, queria entender o que você compreendeu sobre o vídeo, para que você possa sair dessa armadilha satânica e narcísica. Combinado? Ó, nós queremos transformar esse canal no maior canal da América Latina, de acolhedor de vítimas e, claro, também colocar isso como um porta-voz das vítimas em toda a América Latina. Porque nós entendemos, gente, que enquanto você sai do narcisismo, você sai do narcisista, e se você não sair do narcisismo, você não tem cura. Nós chamamos isso de ciclo da vítima. Dentro do método TAI, da terapia de acolhimento emocional, nós chamamos isso de ciclo da vítima. A pessoa sai de corpo, mas não sai de mente, não sai de alma. E é aí que está o grande vilão. Depois a gente vai falar só sobre isso, só sobre o ciclo da vítima. Beijo no seu coração, até o nosso próximo vídeo.